Shalom, shalom. Shalom, shalom. E aí, homem de Deus, como que você está? Preocupado, zeloso com a obra? Hoje eu tenho uma palavra do Senhor para você, profeta de Deus, que está aí pensando em desistir, cansado. Gostaria que você ficasse atento. Estamos aí nessa sequência de vídeos, aproveitando esse pouco tempo para finalizar o ano de 2022. Há 40 dias, então nós estamos no propósito aí de compartilhar com esse tema de 40 dias, porque 40 dias nós vemos pela Escritura que muita coisa pode acontecer em 40 dias. Nos vídeos anteriores nós falamos acerca do dilúvio, né? O que foi os 40 dias para a família de Noé, quando Deus entrou em juízo com a humanidade para destruir a humanidade. 40 dias foram os dias cruciais para a família de Noé, foram essenciais para a salvação da família de Noé nos 40 dias. Nós já falamos de Jonas, quando Deus estava para entrar em juízo com a cidade de Nínive, para destruí-la, e Deus manda ali o profeta dizendo que em 40 dias Nínive seria destruída. Mas o amor de Deus era tão grande, Deus é tão misericordioso que mandou o profeta ali, e as coisas mudaram naqueles 40 dias. Então nós vemos que 40 dias, muita coisa pode acontecer, muita coisa pode mudar em 40 dias. Isso também é na sua vida. São 40 dias que talvez você está preocupado, você olha para trás, tantas coisas que você gostaria de ter realizado e não conseguiu, tantas lutas que você passou, e você está preocupado com o que vai acontecer no amanhã, e faltam agora menos de 40 dias, mas saiba que dentro desse tempo Deus pode fazer coisas tremendas. E talvez você está desanimado aí, cansado, pensando em todo o seu trabalho, tudo que você já fez em prol da obra do Senhor, e chegou um momento de desgaste, né? Porque dá um desgaste, nós somos limitados, e muitos chegam até a beira da depressão, do desânimo. Parece que a morte é a melhor solução. E é exatamente sobre isso que nós vamos estar falando aqui, acerca de um homem chamado Elias, o profeta de Deus Elias. Nós vamos ver aqui que 40 dias para Elias fez muita diferença. Se encontra aqui no livro do primeiro livro dos Reis, no capítulo 19. Eu vou ler apenas algum versículo aqui. Esqueci meu óculos, mas vamos ver. Elias, porém, o capítulo 19, tá? 1 Reis, capítulo 19. Eu vou ler a partir do verso 4. Ele, porém, foi ao deserto, a caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor. Toma agora a minha vida, pois eu não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Então um anjo o tocou e disse: levanta, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre a brasa e uma botija de água. Então comeu, bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor voltou a segunda vez, tocou-lhe e disse: levanta-te, come, porque te será muito longo o caminho. E levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Estamos aqui diante de uma situação, um homem cansado, o homem de Deus estava cansado, ao ponto de desejar a morte. O desânimo bateu na vida de Elias, que ele chegou a desejar a morte. Ele falou: Senhor, toma a minha vida, porque eu não sou melhor do que meus pais, né? E interessante é que se nós olharmos antes desse momento, antes dessa situação, você vai ver que através da vida do profeta Elias, Deus falou coisas tremendas, Deus fez coisas tremendas. O que nós aprendemos aqui é que, ainda que você tenha a sua comunhão com Deus como servo de Deus, isso não vai isentar de passar
dificuldades, de passar lutas. Elias era um homem de Deus, um homem tremendamente usado por Deus, e chegou a essa situação de cansaço, de desgaste, ao ponto de desejar a morte. Então, se essa é a sua situação, você não é o único, tá? Isso ocorre com qualquer ser humano, como aconteceu com Elias. E quando nós vemos o começo da história de Elias, diz a Bíblia que ele era um homem que tinha uma aparência meio estranha, né? Um homem barbudo, cabeludo, e se vestia com... tinha um cinto de couro enrolado. Só que esse era o tipo de homem que Deus escolheu, e se Deus escolheu, quem é o homem para falar alguma coisa, né? E para esse homem estranho, esse homem esquisito, cabeludo, barbudo, com cinto de couro, veio a palavra do Senhor. Deus tinha uma palavra para o rei, para o chefe da nação, que Deus iria entrar em juízo com Israel, Deus iria repreender Israel pelo que estava acontecendo, pela direção, e Deus estaria fechando a janela dos céus e não haveria mais chuva. E o profeta se encontra com Acabe, com o rei, e diz: olha, eu tenho uma palavra do Senhor para você. Está vindo tempos difíceis, não vai chover até segundo a minha palavra. E talvez, não sei se o rei acreditou ou não, acreditar num homem esquisito, um homem estranho que falou. Talvez o rei disse: tá bom, tá, deixa para lá, deixa quieto. Mas mal sabia ele que era um homem de Deus que estava abrindo a sua boca na direção de Deus. Era Deus que estava dando a direção, o direcionamento. E a palavra de Deus continua dizendo para Elias: Elias, vai lá para o ribeiro, porque durante essa seca eu vou te sustentar. Veja bem o cuidado de Deus para com seus servos. E Elias foi para aquele ribeiro, e Deus providenciou para Elias o pão, a carne, a água do ribeiro. Mas chegou um momento em que o ribeiro secou, mas Deus ainda continuaria cuidando dos seus, porque Deus é um Deus fiel, Deus é um Deus que cuida de cada um dos seus servos. E quando seca aquele ribeiro, talvez queira bater a preocupação em Elias: e agora o que será? Veio a palavra do Senhor dizendo: Elias, vai lá até a Serepta, porque eu já preparei lá um lugar para você ser cuidado. Há uma viúva lá que vai cuidar de você. Na verdade, a preocupação de Deus era, além de cuidar do seu servo, Deus iria cuidar daquela viúva. A preocupação de Deus era com aquela viúva, porque com Elias já estava cuidando de Elias. Agora a preocupação de Deus era para com aquela viúva e o seu filho, porque Deus é um Deus que cuida do órfão e da viúva. Se você lê a carta de Tiago, ele diz: a verdadeira religião é visitar o órfão e a viúva nas suas necessidades. Por quê? Porque Deus tem um cuidado com o órfão. Você quer seguir uma religião, mas não sabe qual é a religião verdadeira? A religião verdadeira para com Deus, afirmada pela Bíblia, é visitar o órfão e a viúva, socorrer o órfão e a viúva nas suas necessidades. Isso é algo que Deus tem como prioridade. E nos dias de Elias, é assim isso aconteceu. Elias estava tranquilo e Deus falou: agora eu vou preparar para cuidar daquela viúva. E quando Elias chega lá, vê aquela mulher estava numa situação difícil com o seu filho, e Elias chega para ela e fala: me dá uma botija d'água, traz água para mim. E ela foi, deu a água, e ele disse: agora vai e faz um bolo para mim. Aí a mulher já estava numa situação complicada, e ela disse: mas eu só tenho um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, para fazer um bolinho só para mim e meu filho, para a gente comer e morrer. Elias sabia, o homem de Deus sabia, que se Deus o havia mandado para aquele lugar, porque Deus iria fazer uma coisa tremenda. E ele, já sabendo o que Deus ia fazer, ele disse para aquela viúva: vai lá, faz conforme você falou, prepara o bolo e traz primeiramente para mim, porque o azeite não vai faltar e a farinha não vai secar enquanto não chegar a água. Ou seja, Deus vai cuidar de você durante todo esse tempo, porque Deus é um Deus que cuida principalmente do órfão e da viúva, né? E
Eu sou um exemplo disso porque eu conheci uma viúva que perdeu o seu marido e ficou com seus 5 filhos para cuidar, e agora, sem condição nenhuma, sem trabalho, sem condição financeira, agora estava viúva e aquelas crianças. Mas Deus é o Deus que cuida. E aquela viúva viu os seus filhos crescerem, viu aqueles seus filhos se casarem, viu os filhos de seus filhos, ela viu até os netos. Essa viúva que eu estou falando era a minha mãe, né? E hoje, até hoje, todos os seus filhos estão vivos, né? Isso foi em 76, quando Deus recolheu meu pai, e aquela viúva preocupada com aquelas 5 crianças, Deus foi quem cuidou. E assim como Deus cuidou dessa viúva, através do profeta Elias, Deus também cuidou da minha mãe viúva e dos seus filhos. E o interessante é que agora Deus dá a providência para essa mulher e acontece algo interessante, que o filho dessa viúva agora veio a falecer. E agora? A sorte dela é que o homem de Deus estava ali por perto e Deus continuou cuidando dela. E quando Elias vê aquela situação, ele vai e começa a orar a Deus, fala: Deus, traz de volta a alma dessa criança, torna a dar. Ele roga, ele clama a Deus. E Deus é um Deus que ouve o clamor. Eu creio que Deus conhecia o coração daquela viúva e Deus conhecia o coração do seu servo Elias. E aquela criança voltou. E da mesma forma que eu falei que eu conheço uma viúva que Deus cuidou dela e dos seus filhos, essa mesma viúva, certa vez ela estava com um dos seus filhos doente, à beira da morte no hospital, e os médicos mandaram a chamar e disse: olha, pega essa criança e leva para morrer em casa, porque ela está ocupando a cama aqui para outro lugar, outro paciente, e não há mais solução para ela, então leva essa criança para morrer em casa. Então essa mesma viúva pegou essa criança e, chegando na sua casa, ela toma aquela criança e levanta aos céus e disse: Senhor, o médico disse que essa criança vai morrer, mas não interessa para mim o diagnóstico do médico, a palavra do médico, o que interessa é a palavra do Senhor, e eu entreguei para o Senhor desde o ventre, e está aqui essa criança. Se o Senhor quiser levar, é do Senhor. Porém, se o Senhor não quiser levar, essa criança continua sendo do Senhor. E naquele momento o rádio estava ligado, e Deus sempre tem profeta, irmãos. Deus sempre tem profeta na terra. E o irmão pastor estava pregando no rádio, o pastor da Igreja Maravilha de Jesus. Ele estava pregando e ele disse: olha, na oração agora Deus me mostra uma irmã que recebeu um diagnóstico que o seu filho está para morrer, e ela colocou o seu filho na mão de Deus, e Deus manda falar para ela ficar tranquila que a criança não vai morrer. Veja bem como é que Deus faz, irmãos. No exato momento que aquela mãe levantou aquela criança que estava condenada à morte, Deus fala através do profeta que aquela criança não vai morrer. Resultado? Aquela criança está aqui agora falando com você, com 52 anos de idade. Aquela que o médico mandou para morrer em casa, que a mãe levantou para o céu e disse: essa criança é do Senhor. É essa criança que está falando com você aqui, agora com 52 anos. Por isso eu posso afirmar para você: eu conheço o Deus de Israel. O Deus de Elias, eu conheço muito bem. E Elias agora continua a sua caminhada, e chega um momento em que bate um desespero, e Deus fala para Elias: Elias, agora vai lá, vai se encontrar com Acabe, porque eu vou fazer chover sobre a terra. E Elias vai falar com Acabe, e ele está frente a frente com Acabe e diz: Acabe, vocês bagunçaram com a casa de Israel, vocês perturbaram a casa de Israel, fez com que Israel se desviasse dos caminhos do Senhor. E o povo está desviado, está andando entre dois pensamentos, o povo não conhece mais a Deus. Você
colocou a idolatria no meio do povo de Deus, levantou ídolos no meio do povo de Deus, e contratou profetas para profetizarem para o povo de Deus. Ou seja, você corrompeu a casa do Senhor. E agora a casa do Senhor está dividida. Faz o seguinte, junta agora todo o povo de Israel e leva até o Carmelo. Nós vamos fazer um desafio. Você vai convocar todo o povo de Israel e também vai chamar os seus 400 profetas de Baal, seus 400 pregadores de agenda, profetas que só profetizam coisas que vêm ao seu coração, que profetizam por dinheiro, por valores, que não conhecem a Deus, o Deus de Israel. E os seus 450 profetas de Azera, os 400 cantores gospel, que cobram da igreja do Senhor para cantar os ídolos que você colocou dentro da casa de Israel. Não é assim que está hoje a igreja? Cheia de ídolos, profetas mercenários, que profetizam por dinheiro na casa do Senhor. Cantores que cantam por dinheiro com suas agendas na casa do Senhor. São 400 profetas mercenários, pregadores de agenda, e seus 450 cantores gospel, artistas. Junta o povo de Deus. Reúne agora o povo de Deus, porque Deus vai tratar. Nós vamos fazer um desafio. Lá no monte, nós vamos apresentar sacrifício para Deus. E os seus 400 profetas vão pregar. Seus 450 cantores vão cantar. É isso que eles querem, uma agenda? Coloca na agenda deles no Monte Carmelo. Eles vão se apresentar no Monte Carmelo. E eu vou clamar ao Deus de Israel. E eles não vão colocar fogo. Não são eles que vão colocar fogo, porque isso eles sabem fazer muito bem, colocar fogo. Eles sabem. Mas o desafio será o Deus que responder do céu com fogo. Esse é o Deus de Israel. E Elias fez esse desafio, o homem de Deus sabia o que ia acontecer. E reuniu todo o povo de Israel ali no Monte Carmelo. Trouxeram os 400 pregadores de agentes, os 400 profetas de Baal, os 450 profetas, cantores de Azera, cantores gospel, com suas agendas de Azera. E falou, agora vocês vão preparar um altar e começar a fazer o seu show. Faça o show de vocês aí. Porque depois que vocês terminarem o show, eu vou clamar ao Deus de Israel. E o Deus que responder com fogo, ó Israel. E olhou para o povo e disse, até quando vocês vão andar cocheando entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, serve ele de vez e esquece a Deus. Agora, se Deus é Deus, serve ao Deus de Israel. E você sabe muito bem o final da história. Elias, a única coisa que ele fez foi reparou o altar do Senhor que estava em ruína. Restaurou o altar do Senhor que estava em ruína. Você pode ler isso no capítulo 18. No capítulo 18 de 1 Reis, você vai ver esse episódio desse desafio. Eu gostaria que você lesse esse desafio, onde Elias faz um desafio para o povo de Deus. E no verso 30 diz assim, 1 Reis, capítulo 18, verso 30. Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Então restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Veja bem a atitude de Elias. Restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Te faz te lembrar alguma coisa? Nos dias atuais, o altar da igreja? O altar, o lugar onde é para se ouvir a voz de Deus,
onde a glória de Deus é para brilhar. Muitos nomes estão brilhando, menos o Cordeiro, o nome do Cordeiro. E a primeira coisa que Elias fez foi reparar o altar do Senhor que estava quebrado. Guarde bem essa frase. Se possível, até escreva no seu caderno, escreva aí: Elias, servo de Deus, restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Vou repetir para você anotar bem devagar. Elias, o servo de Deus, restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Essa foi a atitude do profeta. A preocupação, o zelo com o altar. E você sabe muito bem o resultado. O fogo desceu, aqueles profetas foram destruídos, foram apagados as suas obras, porque o povo agora reconheceu que o negócio de Deus é com o seu altar. Deus não tem negócio com pregadores de agenda, Deus não tem negócio com cantores gospel, Deus não tem negócio com artistas, Deus tem negócio é com o seu altar. Deus tem responsabilidade com o seu altar. E Elias sabia disso, por isso a preocupação em restaurar o altar. E depois que todos aqueles profetas foram mortos, foram lançados fora dali diante do altar, chegando em casa, o rei Acabe diz para Jezabel: olha, Elias matou todos os teus profetas. Elias fez um negócio lá, fez um evento que acabou com os profetas. Aquela mulher se revoltou e disse: faça os deuses comigo o que quiserem, se amanhã eu não fizer a mesma coisa com Elias. Veja bem, irmão, o ímpeto dessa mulher maligna que desviou a Israel, agora querendo pegar o profeta. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias: assim me façam os deuses o que bem quiserem, se de certo amanhã a esta hora não puser a tua vida como a um deles. O que vendo ele, levantou-se e para escapar com vida fugiu, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu moço. E ele, porém, foi ao deserto, ao caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro. Veja bem o que aquela ameaça fez com Elias. O homem que viu o sustento na beira do riacho, o homem que viu o milagre na vida daquela viúva, o homem que viu aquela criança ressuscitar, o homem que viu o fogo descer do céu sobre o altar, agora debaixo de uma ameaça ele corre sozinho para se esconder. Mas Deus não vai deixar desamparar. Diz a Bíblia que ele dispensou o seu ajudante, o seu jovem para ficar sozinho, mas ele não estava sozinho. Ele sentou debaixo de uma árvore e foi deitar-se. E quando ele está deitado, Deus manda um anjo para o anjo tocar. O anjo toca nele, ele acorda. E ele disse: toma, Elias, come essa comida para você. E eis que na sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Então comeu, bebeu e tornou a deitar-se. Veja bem, irmão, a tristeza dele era tão grande que estava acontecendo um milagre na vida dele e ele não estava percebendo. Talvez está acontecendo isso com você, Deus está operando, Deus está cuidando de você e você não está percebendo. Deus está colocando a providência na sua mão e você não está percebendo. Foi deitar-se. E o anjo do Senhor voltou uma segunda vez e tocou-lhe e disse: levanta-te, come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, comeu, bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Veja bem, irmãos, a providência de Deus para ele.
e essa palavra que você está ouvindo agora, que ela sirva para te trazer ânimo, para te fortalecer, porque Deus ainda tem algo para tratar com você. Talvez o desespero, a tristeza, a angústia chegou, mas Deus está mandando essa palavra para você, da mesma forma que mandou aquele alimento para Elias, e o anjo disse: come e bebe, Elias, porque o seu caminho ainda é muito longo. E diz que com a força daquele alimento, Elias ainda caminhou 40 dias até Horebe, o monte de Deus. Então que essa palavra sirva de alimento para você, para te animar. Falta 40 dias para terminar o ano, mas dentro desses 40 dias, Deus vai te sustentar com a sua palavra, porque a obra ainda não terminou. Depois nós estaremos dando sequência para saber o que é que Deus falou com Elias no Monte Horebe. Deus fez com que Elias caminhasse até o Horebe, e lá Deus queria falar com ele. E no próximo vídeo nós vamos tratar o que é que Deus falou com Elias, como foi a experiência depois desses 40 dias. Eu gostaria que você procurasse, está nessa sequência de vídeos onde estamos falando sobre os 40 dias, que muita coisa pode mudar, e que essa palavra de hoje te fortaleça para caminhar esses 40 dias, porque depois desses 40 dias, Deus ainda quer tratar com você. Shalom, shalom.